Bem-vindos a mais um Degustando Marcenaria. E hoje a gente vai conversar sobre os MDFs, tanto os comuns quanto os resistentes à umidade. Qual a diferença entre eles, quando a gente utiliza, qual é o impacto que ele causa nos nossos projetos e outro também quais são os tipos de MDFs que a gente consegue usar, que tem essa parte também estética. Por quê? Vamos ver, vamos lá. Os MDFs, gente, os MDFs comuns, que são os mais, assim, que a gente mais usa no mercado, hoje em dia a gente tem muitas opções de melamina, que é justamente a cor que tem ali no MDF, né? Então, antigamente, os MDFs resistentes à umidade, a gente tinha pouquíssimas opções. Assim, era branco, preto, era muito pouco. Então, assim, o que a maioria das lojas e fábricas faziam com esses materiais? Utilizavam só onde a gente podia, na parte da caixaria, onde teria água, né? Então, onde tem sifão, geralmente na parte interna de forno. E por que o pessoal tende a querer usar os MDFs ultras, tá? Nessas áreas. O que acontece? Banheiro e cozinha, a gente tem o vapor, né, da água quente. Então, o que acontece? Com esse vapor, né, ali dessa água, a fita borda, né, tem algumas diferenças, e a gente vai falar sobre isso, sobre a fita borda, mas assim, ali a parte do substrato do MDF, mesmo com fita borda, ele vai absorvendo aquele vapor e com o tempo ele vai expandindo, assim, vai em pouquinho, e depois a gente vai vendo diferença. Outra coisa também acontece muito em portas de cozinha, até portas de banheiro quando não tem pingadeira ou quando a pingadeira ela não foi feita da maneira correta. O que acontece? Quando, não sei se acontece na sua casa, mas assim, às vezes a gente tá lavando a louça e escorre uma aguinha e essa aguinha vai percorrendo lá pro final da porta. E aí ele fica logo no final. E aí aquilo ali fica tudo estufado, né? Aquele lado do MDF ele expande. O que acontece? Isso com o tempo, por mais que tenha uma fita borda de qualidade, pode ser que aquele MDF, o substrato, ele vai vir absorver. Então, assim, hoje em dia, antigamente a gente não usava, né, o MDF ultra nas portas, por mais que tivesse esse problema, porque a gente não tinha opções. E aí, o que acontece? Alguns clientes que já tiveram problemas com portas que incharam, pediam um MDF branco mesmo, porque eles preferiam ter uma cozinha mais com uma estética um pouquinho menor, né, na parte inferior, mas que não tivesse um problema a longo prazo. E aí vieram algumas soluções aí do mercado para a gente poder solucionar. Então eu vou falar sobre a fita borda e sobre esse MDF ultra. Então vamos lá. A fita borda, normalmente utilizada por todas as marcenarias, antigamente era uma fita borda, a fita borda em si, ela não mudou, mas a cola mudou. Hoje em dia a cola, a maioria das marcenarias grandes, de grande porte e planejados, utilizam a cola PUR. Essa cola, ela tem resistência a essa parte de infiltração ali. O que acontece? Ela seca, ela fica como se fosse um plástico mesmo. E o que acontece com isso? A fita, consequentemente, essa chapa que tá ali com essa fita borda PUR, né, com essa cola PUR que tem essa fita borda, a gente consegue evitar que esse material, ele absorva, tá, esse vapor, que absorva essa parte de umidade também, tanto o vapor quanto a umidade ali do ambiente. E aí você consegue ter uma resistência mesmo com o MDF comum, sem ser o MDF resistente à umidade, tá? Isso é uma coisa importante. Então você vê muito em alguns planejados que eles botam hoje em dia, a maioria dos planejados hoje já tá tendo, tá? Mas você vê alguns planejados que eles fazem o teste enfiando a madeira dentro da água. Por quê? Por conta disso, que mesmo sem ser o MDF resistente à umidade, ele tem a cola PUR. E aí é um ponto, por que eu tô falando sobre isso? Porque assim, se você tiver um profissional, um marceneiro, que ele não tem essa cola PUR, porque é mais difícil, tá? Por conta das coladeiras. As coladeiras, elas precisam ter a parte, só para vocês entenderem, tá? Que eu acho que é mais fácil quando a gente entende o porquê das coisas. Quando a coladeira tem essa cola PUR, tem que estar... o local onde essa cola é armazenada tem que ser um local de fácil acesso de limpeza, porque essa cola, ela endurece. É por isso que ela tem essa resistência na fita borda, tá? Então, se você tem um profissional, eu tenho um marceneiro que é de confiança, mas ele não trabalha com a PUR, vale muito a pena você especificar os resistentes à umidade hoje em dia nas portas também para evitar, né, e trazer uma durabilidade muito maior para o seu cliente. Porque agora as marcas estão aderindo a isso, estão conseguindo investir mais por conta da tecnologia, e agora as marcas estão tendo melaminas, né, esse acabamento decorativo maravilhosos também. E é isso que a gente vai falar.
Então a gente já entendeu a diferença básica, né? E por que que é utilizado, tá? Aí só para você saber, Carol, mas eu preciso então continuar utilizando na parte interna, né? Onde vai tanto do forno quanto onde vai sifão ou MDF Ultra, vale a pena sim para o seu cliente ali, ele tá respaldado de qualquer problema. E não é infiltração, tá? Infiltração cara, é complicado, porque o cliente ele tem que resolver. A questão é que a umidade mesmo da própria parede com o tempo vai absorvendo ali, tá? Então esse é um detalhe. E aí a gente tem duas linhas que a gente vai falar, que é o MDF Ultra, que é da Duratex, e o MDF Hulk, que é da Guararapes. Eu vou trabalhar só com esses dois, tá? A Bernec também tem MDF Ultra, mas eu não vou falar deles, a gente quase não utiliza, tá? Eu vou falar dessas duas linhas, porque que é lançamento da Guararapes, tá? Alguns padrões, e o Ultra também tem um monte de lançamento lá da Duratex, que são maravilhosos pra gente conversar. Então vamos lá, o que que acontece? A gente tem nessa linha, né, se você olhar o substrato do MDF, ele é assim, ó. Você vai ver a diferença e falar assim, mas o MDF comum ele é marrom. E o MDF, o Ultra ou o Hulk, ele é verde. Isso aqui é uma forma de identificação, que é uma norma técnica para todos os MDFs que tem essa característica, tá? Hidrófugo, né, na verdade, e também de fungo. E aí, como que é a diferença entre o Hulk e o MDF Ultra, tá? Da Guararapes. O Guararapes Hulk da Guararapes e o Ultra da Duratex. Então, vamos lá. O da Guararapes, ele tem resistência, tanto a parte, resistência à umidade, resistência a cupim, tá? Porque o MDF, ele não vem com cupim das fábricas. Porém, ele pode sim ter cupim ali, né? Se a casa estiver com cupim, uma infestação, e ele vai pegar, tá? MDF, como muitas pessoas antigamente falavam, mas o cupim não gosta de MDF. Isso aí é mentira, isso aí pega. Então, com o MDF Hulk, você tem essa resistência maior ali pro cupim ele não vir naquele material, tá? Então, a gente tem resistência à umidade, a gente tem o cupim e a gente tem uma tecnologia que é a parte superior da melamina, os vírus, as bactérias e os fungos, eles não permanecem, eles morrem. Que é uma tecnologia que é muito... Isso vocês podem, inclusive, utilizar para a parte de hospitalar, né? A Guararapes e a Duratex, eles trabalham com essa tecnologia, onde a superfície, né, os vírus, eles não ficam ali. Que isso é maravilhoso para você até argumentar algumas marcas para o seu cliente. E aí, o Ultra da Duratex, qual que é a maior diferença? Né? Carol, qual que é a diferença entre os dois, né? O Ultra da Duratex, ele só é resistente à umidade mesmo, tá? Então, a gente tem essa coisa. Ele também é verde, tá? É a mesma coisa. E aí, vamos falar dos padrões, que é o que eu tô aqui pegando aqui pra mostrar pra vocês. Antigamente, a Duratex é a que mais tinha, tá? E, inclusive, nos marmorizados, a Duratex, ele já entrava com esse padrão, né? O Ultra. E qual que era o benefício, né, disso? Porque era um padrão decorativo que a gente poderia utilizar, maravilhoso. Qual era o contra? Que ele era, tipo, muita informação pra gente usar, às vezes, só na cozinha, né? Se eu queria usar, não tinha. E qual que é o outro contra? Que geralmente essas marcas são de 18 milímetros, tá? Pelo menos no da Duratex, a maioria dos padrões do Ultra, a espessura não tinha menor que 18 milímetros. Então, quando a gente fazia o projeto, precisava ter atenção na espessura ali, tá? Justamente, qual que é a espessura que tem desse padrão. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que se atentar, tá bom? Bom, então esse é o primeiro ponto. Só que hoje em dia, a Duratex, ela foi agregando cada vez mais, cada revestir, cada ano, né? Ela ia lançando padrões novos desse resistente à umidade e a gente começou a ter outras opções. Só que ela ainda tinha poucas opções. A gente tinha antigamente o tapuã, né? Que ele era uma madeira, ele é até bonito, mas era uma madeira assim, um pouco castanha, então pelo menos a gente não tinha muitas opções de utilização. Tinha o cinza sagrado, isso já tinha um bom tempo, que é bem usado, o branco diamante e o titânio. Esses a gente já usava. E o Taços, que todo mundo conhece, que é aquele que lembra um pouquinho, né, o marmorizado, que é o Calacata, esse aqui, ó. Tá vendo? Hoje em dia, né, cada lançamento que a Duratex vem fazendo, eles vêm agregando novas coisas. E agora, gente, é um mundo, né? Maravilhoso. A gente tem ainda, né, aumentaram as nossas linhas da parte neutra, então branco diamante, o cinza sagrado, o branco ártico, eles continuam, o titânio. A gente tem, aí foi aumentando, né? A gente hoje em dia já tem o Frejó da Guararapes, ou da Duratex, para quem gosta, tá? E a gente tem outros
que são novos. Para quem não foi na Revestir, a gente pode depois fazer uma aula só em relação a essas novas de lançamento, mas a gente tem umas tendências de painéis que eles lembram um pouquinho a parte de revestimentos. E a Duratex, ela veio com esses lançamentos na Revestir, né? E aí eles lançaram agora para venda, mais ou menos aqui no final desse ano de 2023. E eles já entraram com todos esses padrões que são lançamentos para essa parte do Ultra. Então agora você tem essa possibilidade. E por que assim, pelo menos na minha opinião, eles lançaram? Porque esses novos padrões são com aparência de revestimento. Então, qual que é a vantagem? Você consegue utilizar ele no banheiro, ali em cima, claro, de um frontispício, né? Mas você consegue utilizar ele em alguns lugares, tá vendo, ó? Na parte de varandas. Então, eles vieram com esses padrões para atrair esse público. Tanto que a divulgação deles está sendo justamente, né, o tempo inteiro em áreas molhadas, tá vendo? E assim, aí a gente vai, em relação à tendência, é outra coisa, mas assim, eles são padrões bem assim, característicos, assim, que tem bastante presença, tá? E aí o que a gente precisa saber em relação a essa parte desses padrões são justamente que o valor deles sempre vão ser bem superiores ao, se você pegasse o MDF comum, tá? Então, por exemplo, geralmente eles aumentam em torno de 80% aí do valor do MDF. Por isso que a gente precisa saber aonde utilizar o MDF Ultra, porque não vale a pena, não compensa colocar na cozinha inteira ali, não tem necessidade. Então, normalmente é utilizado torre quente, é utilizado e nas frentes que a água vai escorrer ali, tá? Ainda mais se você tiver janela na cozinha, não fica, né, com aquele vapor, não vai ficar ali a cozinha inteira. Então é só um local específico. E isso, se você colocar no seu projeto, isso faz diferença até para você explicar para o cliente. Olha, cliente, eu coloquei aqui, ó, a gente está trabalhando com MDF especial, MDF Ultra, MDF Hulk, né? Só que eu estou trabalhando apenas em áreas necessárias para durabilidade. Para outras áreas não tem essa necessidade. O cliente fala, nossa, que bom, né? Ele não encheu a minha cozinha de MDF Ultra, porque não tem necessidade. Você só vai dobrar o valor do material do teu cliente. Não chega a ser da mão de obra, tá? Mas sim do material. E aí a gente tem, né, essa parte da Duratex. Já a Guararapes, né, eu uso aqui, a gente mais usa aqui a Guararapes e Duratex para cor, né, e madeira. E o da Guararapes, assim, para mim foi perfeito. Por quê, né? A Guararapes, eles foram muito estratégicos, porque eles não tinham lançado nenhum até agora. E quando eles vieram com os melhores, os mais pedidos pelos arquitetos, os que mais saem de tudo. Então, assim, é uma coisa assim que eles vieram com os coringas. Eles são, assim, espertíssimos, né? Então, eles vieram com os melhores acabamentos. Areia, que é o xodó, né? Que a maioria das pessoas, elas usam para os neutros. Ele veio com a parte do grafite, que ele vai também, que é um outro que sai muito no mercado, esse MDF grafite. E as madeiras, eles vieram com tauari, a frejó, né, que é essa aqui da Guararapes, tauari, frejó. Deixa eu ver aqui as outras, que eu não sei todas. Ah, savana. Essas são as que mais saem aqui pra gente, tá? Savana, frejó e tauari, né? E carvalho natural. Resumindo, eles pegaram todas as cores, praticamente, né, de acabamentos, de níveis de tons de madeira, e eles trouxeram pra gente poder, os arquitetos poderem utilizar. A única coisa que eu senti falta foi ter um pau-ferro aí. Por quê? Lá na Europa, a tendência tá sendo MDFs mais escuros, né? Só que talvez, realmente, né, cada local... a gente absorve diferente a tendência, né? E os escuros aqui, eles não vingam tanto quanto lá na Europa, né? E realmente os que mais saem são esses materiais, que é da linha Naturale, e assim, fica incrível. E aí você consegue agora utilizar na parte da cozinha o MDF Hulk da Guararapes, tá? Que são as melhores cores que a gente tem. E a vantagem é justamente isso, que você consegue colocar lá o seu amadeirado, né? Uma parte normal, né? O MDF comum e uma outra parte, o MDF Hulk, conseguindo otimizar, trazendo funcionalidade do projeto do seu cliente e otimizar, tá? Justamente aonde que você vai precisar colocar sem mudar o teu padrão, trazendo estética, trazendo a funcionalidade e ainda consegue otimizar o orçamento do seu cliente ali, tá? Então essas são, assim, as novidades, né? Eu acho que tanto a MDF Ultra quanto a MDF Hulk, a gente tem essa novidade no mercado, que está expandindo, a gente está conseguindo trazer mais funcionalidade ali para os projetos do nosso cliente
e principalmente para quem atende para arquitetos que gostam de projetos mais personalizados, que os planejados não fazem, então eles não têm acesso muitas vezes à cola PUR, precisam usar os marceneiros, porque já tem marceneiro de confiança, de acabamento, mas tem esse ponto fraco da marcenaria, porque a cola PUR a gente não consegue colocar, né, na maioria das vezes, por ser um custo muito alto de maquinário, e aí você agora consegue, então, o quê? Equilibrar com o MDF, que é o resistência à umidade, sem perder a estética. Então, você já consegue levar isso para algum cliente. Por quê? Tem clientes, né, que preferem a cola PUR. Óbvio, né, ele vai trazer durabilidade ali. Só que a maioria dos planejados, eles não trabalham com resistência à umidade. Eles trabalham com esse resistente à umidade, a maioria dos planejados, porque não compensa para eles, né, ter aquilo ali, né, de resistência à umidade, tá? Bom, então essa aqui foi o nosso Degustando Marcenaria. A gente trouxe um assunto para você conseguir otimizar, ver tendência, você tá ligado nisso aí para você poder apresentar o melhor para o seu cliente. E eu vou fazer um convite aqui para vocês, que eu confesso que eu tenho esquecido nas lives, que a gente, justamente no nosso evento dia 4 de janeiro, a gente tem o link lá na bio, que é da marcenaria à arquitetura, do projeto à realidade, onde a gente vai passar um passo a passo para você conseguir tirar seus projetos do papel de uma maneira estratégica, sempre pensando em produtividade, estética, funcionalidade, para você montar o seu nome realmente, montar a sua carreira, né, com o seu portfólio, montar o seu nome aí, na arquitetura, seguindo, escalando e seguindo exatamente o seu estilo de projeto, sem você perder essa sua essência como artista, né? Que todo arquiteto ele é, claro, sem perder também a parte técnica, tá bom? Aí se inscreve lá nesse evento e até amanhã para mais um Degustando Marcenaria, gente. Beijos!